Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um encontro da disciplina de Psicologia Médica da Universidade Federal de Sergipe. Hoje é dia 19 de novembro de 2020 e a gente vai concluir o tema sobre comunicação aplicada à saúde, iniciado na aula passada. Então, a gente parou. Como eu estou ouvindo vocês muito bem, qualquer dúvida, vocês podem me interromper à vontade, tá? E, enfim, colocar questões e fazer ponderações, comentários, tá? O que vocês quiserem em termos de participação, que até me ajuda também. Depois eu vou mostrar a vocês que a participação em off, né, no final da aula passada, que foi gravada, me permitiu aí acrescentar alguns conteúdos, tá? E tornar talvez a aula um pouco mais dinâmica, né? Ao menos essa é a minha pretensão, tá? Então, nós paramos aqui. Só lembrando que eu não vejo ninguém, tá? Porque eu estou aqui olhando para o slide, vocês me veem, mas eu não, então vocês interrompam, por favor, por voz, que aí eu escuto. Tá? Então, eu falava para vocês de um modelo de transmissão de comunicação e de um modelo constitutivo de comunicação, né? E a gente está aqui esmiuçando o modelo constitutivo, né? E o autor do livro que eu passei, do livro-texto, né, daqui da disciplina, ele faz essa afirmação, né, que eu recortei e trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Que o ser humano é a criatura que, ao nascimento, apresenta maior imaturidade, né? Não sei se o termo imaturidade seria o mais correto, porque é o prefixo de negação, né? Imaturidade. Talvez prematuridade seja mais interessante. Prematuridade ou prematuração, né? E como corolário, maior plasticidade, de forma que seu desenvolvimento é amplamente condicionado por estímulos aos quais é exposto. Então, a imaturidade, como o autor chama, abre espaço para a construção e a transmissão da cultura. Tá? Então, toda a minha tentativa aqui, em função do diálogo que a gente teve no final da aula passada, né, eu pude perceber que vocês sacaram muito bem, é de falar de uma transição entre um processo, digamos assim, de vida selvagem, vamos dizer assim, entre aspas, para um processo civilizador, ou civilizatório, né? E tem vários autores que falam sobre isso, enfim, um dos mais conhecidos é o Norbert Elias, é esse aqui, tá? Que ele escreveu alguns volumes, chamado Processo Civilizador, que ele vai mostrar como que a gente, enfim, foi se civilizando por intermédio de costumes, hábitos, né? Ele é um sociólogo, então ele faz isso no plano da sociologia. Aqui, a gente está falando mais no plano da psicologia, e mais especificamente, né, da psicanálise, que é quem descreve esse processo, né, de humanização. Então, o surgimento do psiquismo humano, na verdade, é um processo de humanização, né? De desvio ou de desnaturalização com relação aos instintos, né? Aos códigos inatos, né? Então, nós somos muito mais modelados por códigos linguísticos, daí a importância da comunicação, né? Por isso que a gente está falando dela aqui, do que por códigos inatos. A gente responde muito mais ao ambiente, né, do que propriamente ao inatismo. Tá? Essa é a tese, enfim, não é consensual, mas é a tese que é amplamente aceita, né, no campo aí da comunicação. Tá?
Então, o que a psicanálise vai dizer com relação a isso? Né? Que a gente nasce prematuro não só biologicamente, mas também linguisticamente. Então, a prematuridade linguística, ela se mostra no momento em que a gente nasce imerso, né? Imaginem a gente imersos numa grande sopa de letrinhas que não fazem nenhum sentido, né? Quer dizer, o tempo inteiro falam com a gente, desde que a gente nasce, e a gente não é capaz de compreender, né, pelo viés do sentido, aquilo que é dito. Quer dizer, então tem a prematuridade biológica, a gente nasce sem a mielinização necessária, né? Aliás, pesquisas aí, neurocientíficas têm mostrado que o processo de mielinização ele coincide com as fases de desenvolvimento da sexualidade descritas por Freud, tá? Freud descreveu isso há mais de 100 anos e agora a ciência vem, de certa forma, aí dando um certo aval, né? Quer dizer, não que a psicanálise precise desse aval da ciência, né? Porque ela funciona há mais de 100 anos. Mas, de certa forma, são cientistas comprovando algo que era da ordem de uma hipótese, né? Da ordem de algo hipotético, e que agora se torna uma tese, né? Tá? Então, diante dessa prematuridade biológica e linguística, né, a gente um bebê ele é dependente do outro. É isso que em psicanálise se chama de desamparo. A gente nasce desamparado, completamente desamparado. E a nossa dependência relacional do outro é total. Né? Se a gente não tiver esse grande outro, o outro aqui com letra maiúscula, como vocês estão vendo no slide, é um termo psicanalítico para se referir a uma alteridade, né? A alguém que faz uma função diferente do próprio sujeito, a uma alteridade, né? Cuidadora. Então, é uma alteridade que vai fazer com que esse bebê, né? Esse ser aí, esse enfant, o termo em francês, enfant, que é criança, significa sem fala. Então, esse enfant, essa pessoa sem fala, advenha como um ser falante. Então, esse outro aí com letra maiúscula é quem vai cuidar desse sujeito, né? E cuidar tanto no sentido de suprir as suas necessidades biológicas, em função da nossa prematuridade, como também suprir uma demanda de amor, né? Ou seja, vai dar carinho, vai dar afeto, né? Vai, de certa forma, né? Quem já viu aqui uma pessoa amamentando, o gesto de amamentar, ele traz em si toda uma configuração aí erótica mesmo, no sentido de amor, né? Você embala, você olha para a criança, tem todo um olhar aí afetuoso, né? Tem uma voz que se dirige a essa criança, geralmente falando uma linguagem supostamente dela, que é a lalação, né, dos bebês, e, enfim, e tudo isso é constitutivo, tudo isso vai nos constituir, né, enquanto sujeitos. Então, esse outro, ele supre tanto as necessidades biológicas, quanto nos faz advir como seres de linguagem, né? Então, é uma alteridade primordial fundante do sujeito, tá? A gente tem que repetir na nossa ontogênese, no nosso desenvolvimento individual, a história da espécie humana, ou seja, a filogênese, né? Em algum momento, na evolução da espécie humana, nós nos tornamos falantes, né? Seres de linguagem, e isso mudou tudo, né? Mudou completamente aquilo que nós éramos. Hominídeos, né? Muito mais próximos aí do plano da natureza do que do plano da cultura, tá? Então, esse livro eu já citei para vocês, agora eu trago ele para vocês visualizarem a capa. É uma das capas, existem outras, né? Mas um psicanalista inglês chamado René Spitz, o livro se chama O Primeiro Ano de Vida, né? E como eu já disse, ele foi um psicanalista
que trabalhava no orfanato, né? E esse orfanato cuidava de bebês órfãos da Segunda Guerra Mundial, né? Na Inglaterra, que era altíssimo o número de órfãos. E o que ele foi percebendo é que os bebês que tinham só as suas necessidades biológicas supridas, né, de nutrição, enfim, que não passavam frio, né? As pessoas iam lá e cobriam o bebê, acobertavam, né? Colocavam algo que fazia com que ele parasse de sentir frio, alimentavam e tal. Mas se esse bebê não tinha amor, ele morria. Está aí nesse primeiro livro. O René Spitz, ele percebeu isso. Então, isso é uma constatação empírica, tá? Nós não somos seres de necessidade, nós somos seres de demanda. E o que é uma demanda? Uma demanda é a interpretação de uma necessidade. Por quê? Porque na espécie humana, a gente sempre interpreta o que supostamente é a necessidade do outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu tirar aqui da tela inteira, pelo menos para ficar olhando para as fotos de vocês. Pronto, tem um que está aí com a câmera aberta. Obrigado. Então, vou olhar para o Gabriel. Então, quando a gente nasce, né, tem um bebê e tem uma mãe. Mãe, em psicanálise, é uma função. É uma função de uma pessoa que cuida desse bebê, tá? Não necessariamente é a mãe biológica. Porque tem pessoas que tendem a criticar a psicanálise, dizendo que tudo na psicanálise é papai, mamãe, filhinho. Não, não é. Pai e mãe são funções, tá? E podem ser exercidas pelas pessoas mais diversas, tá? Então, uma mãe, né, essa pessoa que cuida do bebê, ela não sabe, ela não tem um instinto materno que a guie, tá? No cuidado com esse bebê. Então, ela precisa interpretar o choro desse bebê. E a interpretação do choro desse bebê é a transformação de uma necessidade numa demanda. Quer dizer, na verdade, ela não sabe o que o bebê necessita, mas ela interpreta que aquele bebê necessita de alguma coisa. Essa interpretação já é uma demanda. Ou seja, já é a necessidade interpretada à luz da linguagem. E isso é inerente ao ser humano. A gente não tem instinto que nos guie para nada, nem para a sexualidade, muito menos para a sexualidade. Não há um instinto sexual, a gente não funciona segundo fases que são biológicas, tá? Então, a linguagem nos mudou completamente. Né? Tá? Então, voltando aqui, né? Tá, esse é o livro, como eu disse, né, do René Spitz. Né? Então, só sintetizando isso que eu falei, né, a linguagem desvia o instinto de suas finalidades filogenéticas que marcam a biologia da espécie humana. Tá? Então, os organismos vivos, isso aqui eu tirei de um psicanalista francês, ele é vivo, chamado Jacques Alain Miller, tá? De um texto chamado Elementos de Biologia Lacaniana. Aí ele vai falar que os organismos vivos sabem do que precisam para sobreviver. Eles são fundamentalmente aptos, e suas aptidões colocam seus órgãos a seus serviços. Serviço de nutrição, desenvolvimento, hereditariedade, locomoção, luta contra o inimigo, né? Mas há uma exceção. A vida não obteve um sucesso total. Existem corpos estranhos habitados pela linguagem, os corpos da espécie humana, né, que somos nós, né, completamente prematuros, né, na dependência completa de um outro. Né. Então, nesse diálogo, que na verdade é mais do que um diálogo, assim, essa é a grande questão, né, da antropologia. Tá? Natureza versus cultura. Aquilo que os americanos chamam de nature versus nurture. Desculpem aí o inglês, mas é algo próximo disso. Tá?
Na espécie humana, o adquirido, ou seja, a nutri, sobrepuja o inato, a nature, originando o psiquismo. Então, o psiquismo é aquilo que vem barrar algo da ordem de um instinto aí primordial, que só visava uma satisfação. O psiquismo é algo que barra, que fala, não, peraí, olha lá, calma, a gente precisa abrir mão dos instintos mais primitivos, senão a gente estaria se esfregando um no outro o tempo inteiro, né? Não é assim, a gente precisa abrir mão disso em função do laço social. Então, o laço social, ele é construído a partir do momento no qual a gente abre mão, né, desses instintos mais primitivos. O Freud vai falar que a gente os recalca, a gente joga lá para o inconsciente e nada quer saber deles. O problema é que lá no inconsciente eles continuam operando, né? É por isso que o psiquismo é sempre conflito, né, entre uma suposta natureza e a cultura, né? Ou seja, entre as nossas forças instintivas e a repressão social, né? Então, o nosso psiquismo é isso, né? É esse eterno conflito, tá? Então, o que é da ordem do psíquico é a desnaturalização do instinto animal, né? Então, os seres humanos, eles são guiados por pulsões que visam a repetição de experiências primárias de satisfação, para além do instinto de sobrevivência. Pulsão é um termo do Freud, em alemão é Trieb, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, é T-R-I, T-R-I-E-B, Trieb, tá? Disponibilize os slides da última aula. Sim, a gente não concluiu os slides, por isso que eu não disponibilizei ainda, tá? Mas assim que a gente concluir essa aula, eu vou colocar lá, ok? Então, são os mesmos slides da aula passada e da aula de hoje, né? Quer dizer, é o mesmo slide que eu dividi aí no meio para dar tempo da gente falar. Então, pulsão, né? Pulsão é um termo que o Freud criou enquanto conceito psicanalítico, que fala de um impulso, né? Trieb na verdade, um impulso. Então, vocês imaginem um bebê quando nasce e ele tem lá a primeira amamentação. E essa primeira amamentação, como eu disse a vocês, ela não visa só a satisfazer uma necessidade de nutrição, né? É claro que satisfaz a isso também, mas por acréscimo vem uma satisfação que está para além disso, né? Então, essa região da boca, né, ela começa a ser erotizada. Daí o Freud falar de uma fase oral do desenvolvimento da sexualidade infantil. E aí o bebê, ele quer repetir essa primeira experiência de satisfação. E como é que ele repete essa experiência de satisfação? Mesmo sem estar com fome, ou seja, mesmo sem precisar ter a sua necessidade de nutrição, ele chora para mamar de novo, né? Ou ele vai colocando objetos na boca, né? Tanto que de 0 a 2 anos é a fase na qual o bebê coloca tudo na boca, né? Tudo que ele encontra do chão, óbvio, não tem ainda uma noção de higiene e tal. Por exemplo, meu filho, né? Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei desesperado um dia, mas ele botou o cocô da gata na boca, né? E aí, pois o Gabriel fez uma cara ali, é nojento mesmo. E aí, o que a gente teve que fazer? Fazer um exame de toxoplasmose, né, para ver se a gata... Porque é genético em gato, tá? Então, você faz um exame e percebe se ela transmite ou não. Graças a Zeus, né, a nossa gata não transmite toxoplasmose, que seria o que há de pior, assim, né? Verme e tal a gente combate, né? Mas, então, tudo é curioso e o bebê coloca tudo na boca porque ele visa, né, a repetir essa primeira experiência de satisfação. Ou seja, está em jogo aí a pulsão e não mais o instinto. Não é o instinto de nutrição, é a pulsão
de satisfazer uma experiência de prazer com essa zona oral. E é claro que isso permanece na vida adulta, né? Quer dizer, a gente não chega na adolescência e essas zonas erógenas desaparecem, se concentrando nos genitais. Claro que não. Senão não haveria beijo, né? Senão não haveria preliminares, senão não haveria toda, né, essa tentativa de repetir essas primeiras experiências de satisfação que a gente tem no início da nossa vida, tá? Então, a gente passa, né, da necessidade para a demanda. Lembrando que a demanda é a interpretação da necessidade, né? Tem um livro, gente, uma autora francesa chamada Elisabeth Badinter. Eu vou escrever aqui. Eu só não sei direito, eu acho que Elisabeth em francês é com S. É Badinter, assim. Badinter, né? Ela tem um livro chamado O Mito do Amor Materno, né? Enfim, ela vai, de certa forma, ali desconstruir essa ideia, né? De um instinto materno, né? Então, a demanda, a interpretação tem que ser feita pela mãe acerca do choro do bebê. Tá? Ela não tem uma natureza que a guie, né, perante esse choro. Então, isso é algo que precisa ser interpretado. Então, varia, né? Claro que varia de pessoa para pessoa os cuidados, né? Uma mesma mãe pode ter cuidado de vários filhos de forma completamente diferente, porque a interpretação dela variou, né? Ninguém chora igual, então uns choram mais, outros menos, enfim, tudo isso. O que eu estou dizendo é que a gente está aí entregue à contingência, ao acaso, né? E a contingência, né? Essas experiências aí primordiais, né? Lá da nossa infância que acabam nos moldando, né? Pois bem, vamos lá. Tudo isso eu estou introduzindo aqui, né, de certa forma, para falar sobre comunicação, tá? Nós vamos chegar lá. Chegamos, então. Né, comunicação em saúde, tá? Recortei também um trecho que o autor traz, né, para a gente pensar aqui um pouquinho. Ele fala: hoje é amplamente postulado que a comunicação médico-paciente seja um elemento crítico de alta qualidade dos cuidados em saúde, uma vez que influencia a habilidade dos pacientes em lembrar as recomendações dos médicos, adquirir satisfação e aderir aos regimes de tratamento, e mesmo alcançar evoluções biomédicas de saúde favoráveis, tá? E aí eu trouxe, essa é uma pergunta assim que é também uma provocação, tá? Assim, ó, de que adianta ser um sabichão se o paciente não confia nesse suposto saber? Então, vocês podem ser os melhores técnicos do mundo no que tange ao saber biomédico. Vocês podem ser feras, né, em propedêutica, né, fazerem diagnósticos, elaboração de condutas terapêuticas, mas a pergunta subjacente é a seguinte: do que adianta se o paciente não adere? Se ele não supõe em vocês um suposto saber, né? E isso vem da construção de um vínculo, né? Da construção de uma relação. Geralmente, isso não é algo dado de antemão, sobretudo agora que, se vocês pegarem, tem um livro que eu gosto muito, do Rubem Alves, que se chama O Médico, tá? Aliás, tem um quadro também chamado O Médico, ele faz uma análise ali que eu acho brilhante desse quadro, mas o Rubem Alves fala, olha, a medicina, o médico hoje em dia não tem mais não é mais uma figura sacerdotal de alguém que é investido, né, de um divino saber e etc e tal. Hoje em dia o que impera é uma lógica de mercado, né? Então, se não houver uma construção de um vínculo, vai ser difícil, né, que o paciente ele suponha um saber, né, no profissional, tá?
E então o profissional ele é um sujeito suposto saber, né? Porque o saber é sempre suposto, né? Por que que uma pessoa te procura? Por que que um paciente... Eu prefiro chamar de paciente, eu detesto esse termo cliente, tá? E usuário, para mim, é pior ainda. Então, eu continuo chamando de paciente, porque talvez tenha um radical ligado a patos, né? O patos grego, que era, ao mesmo tempo, sofrimento, né? Mas também paixão. Então, ainda há alguma coisa aí de... É uma palavra interessante, enfim, pelo menos etimologicamente, né? Por isso que eu uso paciente, tá? Então, o paciente ele só procura um profissional, né? Porque ele supõe que o profissional detenha um saber sobre o seu próprio sofrimento, né? Então, o paciente ele procura um profissional supondo que você tem um saber sobre o sofrimento dele, né? Isso se dá numa relação, né? Numa relação que é uma via de mão dupla, né? Quer dizer, e aí é que tá, a gente tem os extremos, né? Relações são muito tuteladas, né? Onde o profissional, né, sabe tudo e vai falar tudo que o paciente tem que fazer, e por outro lado, pacientes muito emancipados que sequer deixam o profissional falar, né? Então, a gente tem aí que equacionar mas o vínculo, né, a construção de uma relação é sempre uma via de mão dupla, né? Deve ser uma via de mão dupla. E eu trouxe essa citação aqui do Balint, Mikhail Balint, ele foi um psicanalista também, que trabalhou numa clínica Tavistock, em Londres. Enfim, vários psicanalistas famosos saíram de lá, né? O Winnicott, que eu estou lembrando agora. Enfim, e ele fala o seguinte, ele fala que a droga mais frequentemente utilizada na clínica geral era o próprio médico, isto é, que não apenas importava o frasco de remédio ou a caixa de pílulas, mas o modo como o médico os oferecia ao paciente. Isso faz toda a diferença, né? Então, a qualidade da entrevista e da comunicação favorece a adesão ao tratamento e a sua evolução. Essa é uma tese. Eu tirei do autor do livro, né? Livro-texto que a gente está utilizando. Então, essa é a tese dele. Não é à toa que ele escreveu um manual de psicologia médica, né? Porque a grande crença, né? A grande aposta, porque é mais do que uma crença, né? A grande aposta da psicologia médica é essa. É de que a qualidade da entrevista e da comunicação favorece a adesão ao tratamento, seja ele qual for, tá? E a sua evolução, tá? Eu estava até conversando com um psicanalista aí, conhecido meu, que ele, enfim, fez uma residência em cirurgia cardíaca e aí depois migrou, né, para psicanálise e tal. E aí eu perguntei, mas como que você muda assim? Porque parece que você mudou, né, do mar para a terra, duas coisas que são completamente diferentes. Aí ele falou, mas é que o que eu mais gostava quando eu estava na residência em cirurgia era conversar com os pacientes, no pré e no pós-cirúrgico, né? E olha que interessante. Aí ele percebeu que a questão dele não era a técnica cirúrgica e tal, era o vínculo, a vinculação, né? E aí ele procurou aí uma prática profissional que pudesse dar a ele possibilidades de desenvolver isso, né, o máximo possível. Se tornou, então, um psicanalista. Tá? Bom, tá. Não sei se vocês já ouviram falar do paradigma indiciário, né? O paradigma indiciário, tal como o Carlo Ginzburg, né, que é um autor que vem da história, ele pensa a história, inclusive médica, né, e ele vai trazer que esse paradigma indiciário é um velho conhecido da prática médica, né, e que é o que embasa atualmente a medicina baseada em evidências, né, e que
na medicina baseada em evidências, o que, que acontece? Há um recrudescimento do perfil profissional do médico detetive, né? A moda do Sherlock Holmes, obcecado com os indícios, né, que viram signos indiciários, que levam à correta elucidação dos casos, né? Bom, até aí tudo bem, né? Porque a prática tem que ser baseada em evidência mesmo, né? Mas isso traz uma consequência para a relação médico-paciente, esse paradigma indiciário, né? E a consequência é a desconfiança na relação médico-paciente. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando vocês estão preenchendo um formulário, e aí nesse formulário vocês perguntam ao paciente assim, olha, um prontuário, desculpe, formulário, não, prontuário. Aí vocês perguntam assim, olha, você fuma? Aí o paciente fala, não. Aí você escreve lá, nega. O que você está fazendo? Sem nem perceber, você está desconfiando dele. Porque se você escreve que nega, em vez de escrever que não, é porque há um nível de desconfiança já na relação. Tá? Então, assim, é um tipo de paradigma que, no que tange a relação entre médico e paciente, ele traz a desconfiança. Ou seja, Sherlock Holmes é aquele que vai buscar indícios para elucidação de um crime, gente. Né? Ou seja, ele vai mostrar algo que não quer ser mostrado, né? Então é como se houvesse a tendência, olha, eu vou mostrar algo que o paciente não quer mostrar, então eu vou ter que estar sempre, né, como um detetive, né, com a lupa, com aquela coisa e tal, tá? Então eu estou só chamando a atenção de vocês que esse tipo de paradigma, por mais que tenha feito a medicina avançar, né, e avançou mesmo, assim, essa prática baseada em evidências, sobretudo no tratamento de algumas doenças, como o câncer, por exemplo, os cânceres, né, por exemplo, mas ela traz aí como consequência algo que, enfim, né, é por isso que quando eu falei para vocês de uma medicina baseada em narrativa, então isso tem que ser complementar, né, porque se você fica só de um lado, aí, né, enfim. Quer dizer, também não estou falando que deva se partir da confiança absoluta, mas, sabe, e aí eu estou falando assim, né, de experiência própria, se você parte do pressuposto da desconfiança, o vínculo construído não pode ser legal, não tem como ser legal, né, você tende né, a obstruir essa possibilidade de um diálogo, de uma construção de uma via de mão dupla. Tá? Outra coisa que o autor traz com relação à internet é a cibercultura, né? Então, deve-se atentar para a tendência à demonização da internet, né? Então, há uma certa tendência de demonizar, né? Mas, segundo Pierre Levy, que é um filósofo da cibercultura, né, uma tecnologia nunca é boa ou ruim em si mesma. Bons ou ruins são os usos que dela fazemos. Né? Quer dizer, não dá para a gente demonizar a técnica. Né? Quer dizer, a técnica ela pode ser bem ou mal utilizada. Né? E aí outra coisa que já falei isso para vocês também, pelo menos na minha área, que é a psicanálise, a gente não está de corpo presente. Aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês por intermédio de uma tela, né? A gente está na internet, mas há algo do corpo, olhar, voz também são corpo. Né? O corpo, o gesto, enfim. Né? Então, por mais que a gente esteja distante, mas há a presentificação, pelo menos, de partes aí do corpo, né? Que podem ser otimizadas. E outra coisa que ele traz é que o paciente tem o direito de se informar por conta própria, sendo a internet um meio para tanto.
tá? Isso eu acho... Porque aí é o respeito, sabe? É uma pessoa que é emancipada, né? Quer dizer, as pessoas têm o direito de se emancipar. Hoje em dia está tudo muito disponível e acessível na internet, né? Tá? Claro, assim como se você entrar numa banca de jornal, entre em qualquer banca de jornal e até mesmo livrarias hoje em dia, entrem nessas livrarias aí de rede, né? Saraiva, enfim. 70% das coisas que estão ali, eu inventei essa estatística agora, né? Mas a maioria das coisas que estão ali valem pouco, né? Enfim, e na internet é a mesma coisa. Na internet é a mesma coisa. A maioria dos conteúdos da internet não valem nada, mas tem também bases, né, científicas, enfim, tem plataformas científicas de acesso ao conhecimento, enfim. Então, a questão é mais potencializar o que, né, a tecnologia tem de boa e tentar minimizar isso que ela traz de ruim. Claro, de fato, vou citar só um exemplo, né? Uma vez eu estava lendo um blog, né? Estava fazendo uma pesquisa aí sobre narrativas, né? Em saúde, estava pegando como exemplo ilustrativo blogs e tal, pessoas que falam sobre si mesmo, porque isso é público, tá? Que vocês sabem, a partir do momento no qual você põe na internet é público, ok? E aí a pessoa botou no blog lá que ela tinha um transtorno de ansiedade qualquer e tal, e ela leu em algum lugar, né, que um transtorno de ansiedade que ela tinha poderia evoluir para cleptomania. Vocês sabem o que é cleptomania? É quando o indivíduo rouba, né, tem um impulso de roubar coisas, né, e geralmente o que ele rouba são completamente desnecessárias para ele próprio, né? Não tem a ver com necessidade, não tem a ver com nada disso. É um puro impulso, né? Por roubar e tal. E aí ela contava do quanto ela estava apavorada e etc. e tal. Então, a internet ela pode contribuir para apavorar o paciente. Eu não, né? Não vou negar isso, né? Mas aí cabe também uma orientação, né? Cabe uma orientação no sentido de filtrar, né? Filtrar aquilo que pode ser aproveitado daquilo que não pode. Aliás, quem tem Instagram, eu sugeriria, quem tem interesse também, né? Porque, enfim, eu já falei aqui, né? Vocês são múltiplos e nem todo mundo vai se identificar, né? Com essa área psi, né? Psicanálise, psicologia e psiquiatria. Mas tem um camarada muito bom no Instagram. Procurem psiquiatria.humanidades. Deixa eu colocar aqui. São vários podcasts que ele... Psiquiatria.humanidade no Instagram. Adriano é um psiquiatra e psicanalista do Rio, ele está colocando vários podcasts assim sobre transtornos mentais e outros temas, e eu recomendo, tá? São bem breves e informativos, enfim. Tá, então passemos aqui da internet, da cibercultura, né? Outra coisa que o autor traz é o respeito à autonomia do paciente. Tá? Então, é importante que fique claro para o profissional que a participação ativa é um direito do paciente e que, se experimenta reações negativas ante qualquer tipo de contribuição do paciente, precisa repensar e rever sua postura. Isso eu achei fantástico. O que o autor traz é o seguinte: se você se incomoda com a postura ativa do seu paciente, o problema está em você, não está nele, né? Isso aí eu achei fantástico. É o próprio profissional tendo que se repensar, né? Diante desses sentimentos, né? Dessas reações emotivas que ele experimenta perante os pacientes, né?
Quer dizer, porque a gente tende muito a achar que o problema está sempre no outro, quando, na verdade, é uma relação, numa relação o problema está em ambos, né? Numa relação o problema nunca está em uma pessoa só, né? O casal nunca se separa por conta de uma pessoa só, né? É uma relação, tá? Então, deve-se evitar, né, no caso, uma postura defensiva do profissional. O que é uma postura defensiva? É uma postura de entrar em rivalidade imaginária com o paciente, né, de competir com ele, olha como eu sei mais que você, agressividade, hostilidade, né? E quando eu digo agressividade, hostilidade, eu não estou falando de bater no paciente, não é a questão física, não, mas é uma piada, né? É uma palavra, né, que pode ser muito agressiva, né? Qualquer tentativa de diminuir a outra pessoa, né? Qualquer tentativa de menosprezar o que a pessoa está trazendo, e isso pode ser muito sutil, né? Existem pessoas que são altamente agressivas, mas permanecem naquela calma, né? O que se chama de passivo-agressivo, né? A pessoa passiva, calma, mas está, né, sendo ali extremamente hostil e agressivo, tá? Então, a agressividade não tem a ver necessariamente com, né, com algo que é evidente, assim, pode ser muito sutil, né? Então, o autor traz, então, né, essa diferença que, como eu disse, não é para a gente ficar aqui entrando numa rivalidade imaginária, qual modelo é melhor, qual é pior. Não, os modelos são complementares, né? Então, o modelo biomédico, né, ele leva em conta o corpo-máquina. É o corpo cartesiano, né? É o corpo que funciona como um relógio, né? Cujas engrenagens têm que funcionar perfeitamente, né? E se uma dessas engrenagens quebra, você precisa consertá-la para ela voltar ao que era antes, né? E assim sucessivamente. Essa ideia de um corpo-máquina. Então, o foco é no conhecimento do funcionamento biológico do organismo. O organismo, né, é o corpo humano reduzido à sua dimensão biológica. Né? E das doenças. Então, foco, funcionamento biológico do organismo e das doenças. As doenças tidas como essências, né? Então, o que é a doença tida como essência? Por exemplo, né, como eu já falei para vocês, numa das aulas anteriores, quando vigorava o paradigma hipocrático-galênico, né, paradigma médico greco-romano, né, dos fluidos, da teoria dos humores, etc., os fluidos circulantes no organismo e tal, a concepção de doença era uma, né? E aí, com a microbiologia, por exemplo, sobretudo Robert Koch, ele descobriu que a essência da tuberculose não tinha a ver com os humores, né? Mas qual é a essência da tuberculose? Um germe causador dela. Né? Então, ele, de certa forma, descobriu, né, a história natural da tuberculose. Então, você tem um agente patogênico, você tem toda uma relação entre sintoma e etiologia, né? Você tem toda uma relação sintomatológica, né? Você tem um curso, né? E você tem uma conduta. Ou seja, você descobriu aí uma história natural da doença. E aí esse passou a ser o paradigma, né, biomédico. Ou seja, vamos descobrir qual é a essência das doenças. Vamos descobrir a história natural das doenças. Né? Esse é o foco do paradigma biomédico. É a história natural. Né? Por isso que se investe muito em pesquisas genéticas, né, de biologia molecular, etc. Por quê? Porque o que está em jogo é a descoberta dessas essências. Né? Vamos descobrir a essência da esquizofrenia, da depressão, etc., que são doenças das quais se sabe muito pouco, ou eu arriscaria dizer quase nada. Tá? Mas
se sabe muito de sintomatologia, mas de etiologia é quase nada, tá? Então, o modelo biomédico, ele visa, né, ao funcionamento biológico do organismo e a descoberta das doenças que são essências. Então, doença como essência é doença no sentido biomédico do termo, que é o conceito de disease, em inglês. Porque em inglês a gente tem dois conceitos, né? Sobretudo dois, para se referir à doença. Um deles é disease e o outro é illness. Tá, eu vou escrever aqui. Tá aqui, depois mas deixa eu botar disease e illness. Então, e tem também o sickness, mas aí é mais neutro, né? Sickness, peraí, não é assim, não, é assim. Segunda é que tá certo ali, sickness. Isso. Sickness é neutro, assim, eu tô passando mal, tá? Então, sickness é quando você fala, tô passando mal. Agora, disease é uma doença conhecida, né? Cuja história natural é conhecida no sentido biomédico. E illness é a experiência de sofrimento do doente. Tá? Então, o foco no modelo biomédico, o foco do modelo biomédico, ele é na disease, né? Ou seja, na descoberta da essência das doenças. Né? Então, quem segue esse modelo, né, eu estou falando isso mais para vocês se identificarem, né, ou, enfim, né, perceberem, né, que o tipo de entrevista varia em função daquilo que você acredita ser o modelo de prática médica, tá? Não existe um tipo de entrevista só, tá? Então isso varia, isso vai variar de acordo com, por exemplo, com o projeto pedagógico dominante na instituição. No modelo biomédico há essa ênfase no conceito da disease, então a entrevista é orientada pela anatomia, fisiologia e fisiopatologia, que é a história natural da doença. Né? No modelo biopsicossocial, que o autor do livro também traz, o foco é no corpo simbólico, né? Isso é o corpo que é marcado pela palavra, pelos símbolos, né? Pela linguagem, né? Pelo psiquismo. Tá? Então, o foco é no conhecimento das incidências psíquica e social sobre o corpo orgânico. Então, uma incidência psíquica, né, sobre o corpo orgânico, por exemplo, quando você tenta seguir um ideal e você segue esse ideal às cegas, né, como era o caso dessa paciente que eu relatei há pouco, né, a família dela achava que ela tinha que passar num concurso, então ela compra esse ideal e começa a investir nele, né? Então, eu tenho que passar nesse concurso a qualquer custo. Ou seja, é uma solução que se dá pelo ideal, o ideal paterno, materno, o ideal familiar, né? E que, de certa forma, se mostra como sendo uma prisão, né? Como sendo algo da ordem de uma opressão, né? Que não tem a ver, né? Não tinha a ver com o que ela queria, enfim. Mas aí eu não vou entrar muito em detalhes com relação ao caso. Aracaju é pequena, né? Mas, enfim, isso estava adoecendo, né? Esse era um ponto, né? Esse era um ponto. Ou seja, ela psiquicamente resolveu comprar esse ideal como uma solução, né? Então, a incidência psíquica sobre o corpo, e estava adoecendo, inclusive, corporalmente, porque ansiedade, angústia, né? Tem uma dimensão corporal, né? Na sudorese, taquicardias, palpitações, sensação de asfixia e etc. Né? Então, a gente vê aí uma correlação entre mente e corpo. Tá? Então, foco no conhecimento das incidências psíquica e social sobre o corpo orgânico e ênfase na pessoa. Pessoa, gente, é um conceito antropológico. Se vocês quiserem
se aprofundar e tal, porque tem um livro do Perestrelo chamado Medicina Baseada na Pessoa, né? Ou centrada, medicina centrada na pessoa. Mas pessoa não é assim isso que se concebe no senso comum. É um conceito antropológico. Aí vocês podem ler Marcel Mauss, né, que foi um antropólogo francês e tal, que eles vão trabalhar essa noção de pessoa, tá? E eu não trouxe porque não é o nosso foco aqui na disciplina, tá? Mas fica aí como dica. Em vez do conceito de disease, é o conceito de illness, né? Illness, como eu já disse, é a experiência de sofrimento singular, ou seja, particular, que a pessoa tem com o seu próprio adoecimento. Então, é uma entrevista, tá vendo? Então a entrevista muda, eu achei fantástico o autor trazer isso, né? Porque aí ela passa a ser orientada às questões subjetivas, obviamente que incorporando, né, esse foco biológico. Não tem como não ser assim, tá? Até porque, claro que há toda uma propedêutica aí para fazer o diagnóstico de transtorno mental, mas para se fazer um diagnóstico de transtorno mental, é preciso que se exclua a possibilidade do indivíduo estar adoecendo por motivos orgânicos, né? Então, por exemplo, o indivíduo que aparece no pronto-socorro, jovem, né, 20 e poucos anos, e ele está num estágio, ele está numa crise psicótica, né, está delirando, alucinando, enfim, está vendo coisas, ouvindo, achando que estão perseguindo, e etc. e tal, e agitado, né, e etc. e tal. Bom, a princípio, a primeira coisa que se deve fazer é eliminar a possibilidade de que isso esteja acontecendo em função, por exemplo, do uso de drogas. Abstinência a drogas, ou ele pode estar intoxicado, enfim, né? Pensamento, ele passa por aí. Primeiro é preciso eliminar que aquele quadro clínico esteja sendo causado por algum fator orgânico, né? Depois, sim, aí caso não tenha nenhum fator orgânico associado que justifique aquele quadro clínico, aí a gente, né, começa a pensar, bom, então está com delírio, alucinação, etc. Tá, isso se aproxima mais do quê? Um transtorno bipolar, é uma esquizofrenia. Então é por aí a construção, né? O modelo biopsicossocial, ele não exclui o modelo biomédico, pelo contrário, ele pressupõe, né? Ele pressupõe. Então, é uma entrevista orientada às questões subjetivas e com foco na narrativa da doença como experiência de sofrimento, né? E aí é o indivíduo falar da experiência dele, né, com esse tipo de padecimento. O autor também traz algumas questões, assim, que ele vai falar na relação com o outro. Eu já tinha antecipado um pouquinho na última aula, mas achei por bem trazer de novo, né? A primeira delas, olha só, todo contato produz ansiedade. Todo. E depois eu vou falar por que está aqui, eu citei também o Freud na aula passada, mas vamos pegar aqui uma citação dele, de um texto dele, tá? Todo contato produz ansiedade, porque você não sabe o que o outro quer de você. Essa aqui é a grande questão, né? Ou seja, nós, como eu falava para vocês no início da aula, não somos seres de necessidade, nós somos seres de demanda. Então, as nossas necessidades precisam ser interpretadas, né? As necessidades do outro precisam ser interpretadas. E isso gera mal-entendidos, necessariamente, né? A linguagem, a interpretação, né? Isso que é do plano da hermenêutica, isso gera mal-entendidos, né? É fonte de mal-entendido. Então, não tem jeito, gente. Todo contato, né, produz ansiedade. Eu dou aula há 16 anos, né? Toda turma, em todo semestre, é o mesmo frio na barriga, né? Todo contato produz ansiedade. Né? O que essa turma quer de mim? E, por sua vez, né, a turma, né, o que esse professor quer da gente? Quer, né?
Então, o que ele quer... Peraí, desculpem. O que se quer também é uma construção, né? Tá? Então, respeitar o fato de que todo encontro entre pessoas desperta algum tipo de tensão, tá? Quer dizer, o problema não está em vocês. Isso aí é inerente ao ser humano. E os níveis de ansiedade que surgem em cada encontro são variados e podem ser um indicador importante a ser considerado, né? Como, por exemplo, vamos supor uma pessoa que tenha uma história familiar aí complicada, com o pai era alcoolista e etc e tal. Ora, muito provavelmente, se ela não trabalha isso psicoterapicamente, isso vai ser um impeditivo dela escutar esse tipo de sofrimento, porque vai tocá-la no mais íntimo do seu ser, né? Então a pessoa tende a não escutar, né? Ou seja, é um ponto cego, é o que a gente chama de ponto cego, né? Então cabe a nós reconhecer os nossos limites, né? E saber que a gente não vai conseguir dar conta de tudo, né? A questão é que hoje muitos atuam na atenção básica atendendo tudo, né? Então a atenção básica, sobretudo a esfera pública, virou um espaço muito amplo, assim, né, de atuação, e lá se tem que fazer tudo, né? Desde criança, idoso, né? Enfim, usuário de crack, violência doméstica, tentativa de suicídio, alcoolismo, né? Dependência de benzodiazepínico e de analgésicos opiáceos por parte de mulheres, né? Então, assim, eu estou falando isso porque eu trabalhei alguns anos fazendo matriciamento em saúde mental na atenção básica, né? Então, o que aparecia era isso, né? Fora os casos de psicose, assim, desencadeadas, né? Que também apareciam, enfim. Então, assim, por mais que se demande que, que um profissional dê conta de tudo, mas não tem como dar conta de tudo. Sempre a gente vai ter um ponto cego, cabe a gente identificar qual é e tentar trabalhar e até falar, não, eu fui até aqui, daqui em diante eu não vou mais, né? Reconhecendo ali um limite mesmo, né? Ok? Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, como eu já havia dito para vocês, né? São três as fontes do mal-estar. Mal-estar, o que o Freud chamava de Dasunbehagen, né? Que pode ser traduzido também como desconforto, tá? Mal-estar, o termo clássico é mal-estar. E aí eu tirei do próprio texto do Freud, que se chama Mal-estar na Civilização. E ele fala assim: o sofrer nos ameaça a partir de três lados: do próprio corpo, né, como eu falava para vocês, o nosso corpo ele é falível, tá? O nosso corpo adoece, né? O nosso corpo desaparece, né? Do mundo externo, ou seja, as forças da natureza que são incontroláveis, por mais que a gente tente controlá-las, mas não dá, nunca dá para controlar tudo. Está aí a pandemia de coronavírus e Covid-19 que não me deixa mentir, né? Mas fora isso, a gente tem os terremotos e tsunamis e outras catástrofes naturais aí que volta e meia, né, destroem aí, enfim, lugares inesperados, né? E por fim, das relações com os outros seres humanos. E olha o que ele fala: o sofrimento que se origina desta última fonte, ou seja, das relações com os outros seres humanos, nós experimentamos talvez mais dolorosamente que qualquer outro. Tá? Então, mais do que o mal-estar com o próprio corpo e mais do que o mal-estar com relação ao mundo externo,
o mal-estar na relação entre os seres humanos talvez seja a mais dolorosa de todos. É o que o Freud tá falando, né? E não à toa, gente, eu também já falei para vocês, só relembrando, as profissões que lidam diretamente com o público, né, profissionais da saúde, professores e bancários e outros, né, funcionários públicos em geral que lidam diretamente assim com atendendo o público, né, no tete a tete, como se diz, no face a face, são os que mais têm síndrome de burnout, né? Burnout que é um colapso psíquico, a estafa, né? Quer dizer, o apagão, o indivíduo, enfim, tamanha é fonte de mal-estar, né? Nessa relação. Saber disso, tá? Já é se prevenir. Quer dizer, se você sabe disso, você já se previne. Você não vai mais ingenuamente, né, achando que o contato humano é um conto de fadas, porque não é. Não é. É algo mesmo da fonte da ordem do mal-estar, né? Então, estratégias de vinculação que o autor traz está acabando, tá, gente? Deixa eu ver aqui, são... Tá, 2h07. Tô acabando, tô concluindo já. Então, a gente tem aqui... Obrigado. Alguém aceita? A gente tem, então, estratégias de vinculação, né? A primeira... As duas primeiras o autor traz, a última eu coloquei assim, enfim. Primeira, não tomar automaticamente as manifestações negativas do paciente como pessoais, como dirigidas a nós, mas como características do paciente que precisam ser percebidas e manejadas adequadamente. Então, cabe tentar transformar aí essas manifestações hostis em algo mais afetuoso, né? Ou seja, cabe manejar a relação de modo a que a relação não se torne uma resistência ao tratamento, mas sim que ela favoreça, né, o tratamento. E outra coisa também que é dificílima que ele traz, né, que é encontrar a distância adequada entre confundir-se ou identificar-se com o paciente ou distanciar-se dele defensivamente. Porque a distância do paciente também pode ser um mecanismo de defesa do profissional, né, que está, de certa forma, rejeitando, falando, olha, não, peraí, não, né? Deixa eu ficar longe, eu te atendo, mas você aí, eu aqui, aquela coisa, né? Enfim, como equacionar isso, né, é um dos grandes desafios, ou seja, você não se identificar com o paciente, eu já até citei aqui, né, o caso lá do House, né, aquela série que, né, existia uma série chamada House, o House tinha um colega oncologista que doou um rim para um paciente. Tamanha identificação com a dor desse paciente, né? Era um paciente que tinha uma família, e essa família, né, nas relações lá dentro do hospital, ele era muito afetivo com essa família, então esse oncologista acabou se identificando com esse paciente. Né? Nossa, ele é tão afetuoso com a família quanto eu sou, olha que legal, e não sei o que e tal. Aí ele vai doar o próprio rim para o paciente, né? Tamanha a identificação dele. Aí depois que o paciente melhora, qual é a primeira coisa que ele faz? Se separa da mulher e dá um pé na bunda dos filhos, assim. Ó, não quero saber mais de vocês, né? Quer dizer, era uma identificação imaginária, né? Lógico. Era uma identificação que não condizia com a realidade, mas sim com o imaginário, né? Com que esse médico imaginava, né, do paciente. Então, enfim. E por fim, né, é não se sentir impotente perante uma impossibilidade. E o que é isso, gente? É assim, isso o Freud, ele também... Enfim, o Freud fala o seguinte, toda profissão que depende da transferência, né, cuja prática depende da transferência, é uma profissão, de certo modo, impossível, né? Mas essa impossibilidade não pode nos tornar impotentes, né? Então, quais são as profissões que dependem da transferência, né?
A profissão de saúde, né, depende do vínculo estabelecido entre um profissional e um paciente. Então, profissões de saúde dependem da transferência. A relação professor-aluno, ela depende de transferência também, sem isso não há transmissão significativa de aprendizagem, tá? Porque aí o aluno pode criar resistência e achar que, né, então o professor fala nunca vale nada, ou então achar que tudo que ele fala, né, é o máximo. Então tem essas variações aí que dependem em função da transferência. E o outro é a arte de governar, né? O Freud traz. Né? É a política. A política também depende de transferência, né? Porque se a política fosse algo racional, a gente não ia eleger tanta gente incompetente. É porque não passa necessariamente só pela racionalidade, né? Passa por essa questão transferencial das identificações. Eu vou votar nesse candidato porque ele parece ser, né, isso ou aquilo. Então entra mais nesse jogo das identificações, aquilo que eu imagino que o político seja, mais do que propriamente aquilo que ele é, né? Então, é mais uma realidade psíquica minha do que uma realidade objetiva, né? Afeita mais a fatos, enfim, né? A evidências e tal. Então, diante, né, dessa impossibilidade que é cuidar do outro, né? E da necessidade de um vínculo transferencial para que esse cuidado efetivamente aconteça, é não se sentir impotente. Por exemplo, né, perante um paciente que tem um prognóstico ruim, né, e você tem que dar uma comunicação de más notícias, por exemplo. Né, então, não se sentir impotente, né, perante isso que se coloca mesmo como uma impossibilidade, né? Porque às vezes, né, esse campo, né, o campo que hoje em dia se chama de cuidados paliativos, né? Quando a pessoa entra efetivamente em cuidados paliativos, é porque o saber biomédico não pode fazer mais nada por ela. Né? A pessoa não pode voltar a ser o que era antes, a pessoa não pode se recuperar, a pessoa não tem cura, a pessoa, né? Então, o que vai haver aí é um alívio da dor, né? E uma morte digna, né? E qualificada, porque uma morte também pode ser qualificada, a experiência do morrer, né? Mais do que a morte em si, mas a experiência do morrer, que é sempre algo da ordem da singularidade, né? Da particularidade, disso que não se generaliza, porque só se nasce e se morre sozinho, né? Você não tem como socializar e coletivizar esse tipo de experiência. Tá? E, por fim, gente, eu trouxe também algumas questões aí relacionadas à transferência, né? Já que eu citei transferência, é um termo que vem do Freud, né? Texto dele de 1912, que ele fala o seguinte: as peculiaridades da transferência para o médico, em virtude das quais ela excede em gênero e medida o que se justificaria em termos sensatos e racionais, tornam-se inteligíveis pela consideração de que não só as expectativas conscientes, mas também as retidas ou inconscientes produziram essa transferência. Então, por que não se deve tomar, né, para si? Porque muitas vezes o paciente projeta, né, conteúdos inconscientes na figura do médico, conteúdos inconscientes que são dele, e não necessariamente tem a ver com a relação, né, que foi construída. Por exemplo, vocês querem um exemplo? Isso que se chama de amor à primeira vista. O que é o amor à primeira vista? Pura projeção de conteúdos inconscientes no outro. Se você não conhece a pessoa, como é que você pode se apaixonar? Né? Então, o amor à primeira vista é a projeção, né, de conteúdos que são nossos, inconscientes, na outra pessoa. Né? Então, né, às vezes a gente encontra uma pessoa, né, geralmente é uma figura assim, de autoridade, seja um médico, um professor, um político, quem quer que seja, e fala, simpatizei de cara com ele. Ou então, criei nojinho de cara, né? Mas o que é isso? É a projeção
de conteúdos inconscientes que são nossos na outra pessoa. Se você não conhece a pessoa, como é que você pode pressupor, né, aquilo que ela é, efetivamente, né? Então, isso fala muito mais de uma projeção nossa sobre o outro do que de um vínculo construído, né? E que venha a fazer com que a relação seja estabelecida. Então, na transferência, né, o paciente transfere para o médico intensos sentimentos afetuosos que não se justificam nem pela conduta do médico, nem pela relação no tratamento. Ou seja, ele projeta, né, ele transfere esses sentimentos, e isso não tem a ver com o contexto, tá? Então, essa disposição para o sentimento provém de outra parte. Ela já estava pronta no doente e, por ocasião do tratamento, é transferida para a pessoa do médico, tá? E o Freud vai falar que a gente projeta, né, transfere a projeção afetiva, amor e ódio, em figuras de autoridade. Então tem aí a transferência positiva ou afetuosa, né, como ele chama, e a transferência negativa ou hostil. Tá? No caso da transferência negativa, né, então ela se apresenta como resistência ao tratamento e necessita ser manejada de modo a favorecê-lo, né? Então, a transferência é aquilo que favorece a criação de um vínculo, mas é também aquilo que pode prejudicar a criação desse vínculo, né? Então, há que se haver aí um manejo adequado. E o Freud vai falar, os sentimentos hostis constituem um vínculo emocional, tanto quanto os afetuosos, assim como a atitude desafiadora indica a mesma dependência que a obediência, mas com o sinal trocado. Tá? No sentido de que esses sentimentos hostis, né, a pessoa que projeta ódio, agressividade, enfim, ela também está tentando ali criar um vínculo, só que com sinal contrário, né? É óbvio que em alguns casos, assim, isso se torna muito intenso, por exemplo, nos casos de paranoia, quando você vira efetivamente um perseguidor, e aí o tratamento tem que ser interrompido, o paciente encaminhado a um outro profissional e etc. Mas geralmente é algo que dá para levar, né? Desde que se mostre ao paciente que isso não tem a ver com um vínculo estabelecido, né? Ali estabelecido, mas sim que isso é algo que ele já traz e que ele está transferindo de alguma forma aí para o profissional, tá? Então, essas são as referências bibliográficas, tá? Vou deixar os slides disponíveis, quer dizer, vou deixar no CIGAR, tá? Referente à aula de hoje, lembrando que ele é tanto referente à aula de hoje quanto à aula passada. E aí, eu queria agora abrir para questões.